Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E hoje, no De Cara Limpa, eu vou entrevistar o Rodrigo Pegas. Mas antes... Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoal! Então, como eu estava falando, hoje eu vou entrevistar o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigada por aceitar ser entrevistado por mim. Eu que agradeço. Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria então, já começando as perguntas, que você falasse brevemente sobre a sua carreira acadêmica. Que carreira acadêmica? Não sei minha carreira acadêmica. Eu sou biólogo. Eu sou biólogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou daqui do Rio. E desde a da graduação eu trabalho com paleontologia. Eu fiz a minha monografia com paleontologia a respeito de pterossauros. Então, meu mestrado, sou mestre em zoologia pelo Museu Nacional. Foi no Museu Nacional que eu conheci a Lucy. E eu, no meu mestrado, também trabalhei com pterossauros. E agora eu sou aluno de doutorado na Federal do ABC, também trabalhando com pterossauros. E que interessante, mas você falou em um termo meio esquisito. Falei? O que são pterossauros? O que são pterossauros? Não estava preparado para essa pergunta. Pterossauros são répteis voadores, que não são dinossauros. Muita gente conhece os pterossauros como dinossauros voadores, mas é porque parece, os filmes misturam, os livros comumente chamam os pterossauros de dinossauros voadores. Então, na verdade, os pterossauros são répteis, assim como os dinossauros, eles são proximamente relacionados aos dinossauros, eles têm algum grau de parentesco, mas eles são um grupo separado. Então, eles são caracterizados por terem uma asa membranosa, né? Seria superficialmente parecido com a asa de um morcego, que também é uma asa membranosa, porque o membro anterior sustenta uma membrana. Mas a diferença, uma diferença importante entre a asa do pterossauro e do morcego, é que no morcego ele tem um dedinho para fora e aí ele tem 4 dedos que sustentam a membrana. Aí a membrana sai também do último dedo e vai para o corpo. Nos pterossauros eles tinham 4 dedos no total, então eram 3 dedinhos para fora e o 4º dedo era o único dedo que sustentava a membrana, que também descia e vinha para o corpo. Então eles batiam eu bati na minha amiga e os pterossauros batiam as asas com o 4º dedo alongado e voavam. E isso, basicamente o pterossauro é isso. E tem um osso aí meio diferente nessa mãozinha deles, não tem? Tem sim. Os pterossauros têm um osso que é um osso exclusivo desse grupo, que nenhum outro animal tem. Eles Olha que têm um osso, interessante. pois é o que a gente chama de sinapomorfia. Sinapomorfia pode entrar nesse mérito técnico nos seus Pode, vídeos, fica à eu não sei. vontade. Então, pessoal, sinapomorfia é uma característica que é uma característica evolutivamente derivada que é compartilhada por um grupo e só esse grupo tem essa característica. Então essa característica meio que diagnostica o grupo. Quando você encontra essa característica, você sabe que esse animal pertence a esse grupo. Então esse osso se chama pteroide e ele sai daqui do pulso e ele aponta para dentro do corpo. Então esse ossinho sustenta uma parte da membrana que fica nessa região aqui também. Olha só que Da grupo asa. fascinante. É mesmo. E então você falou, né, que você trabalhou com pterossauros e tudo mais. E o que foi a sua pesquisa no mestrado? Você poderia resumir ela rapidamente? Poderia resumir, não tão rapidamente, porque eu não sou uma pessoa que fala as coisas muito rapidamente. Mas o tema do meu mestrado foi alimentação de pterossauro. Os pterossauros são um grupo completamente extinto de animais e qualquer grupo completamente extinto é muito difícil de você saber o que eles comiam. Uma das maneiras de você inferir o que um animal comia é através do formato dos dentes ou do formato dos ossos da mandíbula, da maxila, da pré-maxila, mas é muito difícil de você inferir esse tipo de coisa quando você não tem nenhuma evidência direta. As evidências diretas são marcas de dente, conteúdo estomacal, por exemplo. Tem muito animal que você, quando o animal está inteiro, você encontra na região do estômago, você encontra a última coisa que ele comeu. Enfim.
O que eu fiz no meu mestrado para inferir quais seriam possíveis formas de alimentação em alguns pterossauros? Eu estudei a musculatura da mandíbula. Como é que eu estudei a musculatura da mandíbula? Quando você tem só os ossos de um animal extinto, você infere a posição da musculatura de cada músculo. No total são 9 músculos que regem a movimentação, pelo menos 9, dependendo pode até ser mais, mas são pelo menos 9 músculos em répteis que regem a movimentação da mandíbula. E aí você infere a posição e o tamanho relativo deles com base nas áreas de origem e de inserção muscular, onde o músculo começa e onde ele termina. Porque ele sempre começa num osso e termina em outro osso. E aí, nisso que ele se insere no osso, ele deixa marcas, que são as cicatrizes musculares. Então, com base na análise das cicatrizes musculares e na comparação desse animal extinto com animais viventes, você consegue inferir a posição e o tamanho relativo desses músculos, e aí você reconstrói a musculatura da mandíbula. E com base na musculatura da mandíbula, você consegue inferir, por exemplo, a força de mordida que esse animal tinha, e a força de mordida é uma coisa que está relacionada com o hábito alimentar. Então foi um trabalho bem extenso, né, que você fez na sua dissertação e chegou a algumas conclusões que em breve vai estar publicado em artigos. Sim. E aí eu convido ele de novo para falar um pouco do artigo dele. Agora, mudando um pouco assim dessa parte científica, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a sua identificação de gênero, de sexo biológico, sobre essas coisas que em geral são tabu ainda, né? Gostaria que, se possível, você me falasse um pouco sobre você nesse contexto tão complexo que é a sexualidade humana. É complexo, realmente. Falar de mim é fácil, né? Porque eu falo por mim, ninguém mais pode falar por mim. Mas, por outro lado, envolve termos que vão além de mim, né? São coisas complexas, coisas muito debatidas e coisas que eu acho que nesse vídeo não dá pra aprofundar o suficiente. Eu acho que inclusive tem certas coisas que ninguém tem total propriedade para falar, né? Acho que certas coisas são melhor discutidas em conjunto com pessoas de diferentes formações e tal. Porque, por exemplo, eu sou biólogo, como eu comentei. Lúcia também é bióloga, né? E agora você está me perguntando sobre questão de gênero. O gênero não é só uma coisa biológica, é uma coisa social. Eu não sou das ciências sociais. Então, é um assunto muito complexo. Então, vamos tentar simplificar. Qual é a primeira pergunta? Qual que é a sua identificação de gênero? Minha identificação de gênero é com o não... corta, edita, porque... Repete a pergunta. Qual é a sua identificação de gênero? É porque eu não sei se eu respondo o que eu sou. Como é que você quer que eu responda? Eu falo, já sei como é que eu vou responder. Faz de novo. Qual a sua identidade de gênero? Não, fala pra fora, você falou muito pra dentro. Qual a sua identidade de gênero? Eu me identifico como não binário. E o que é não binário? Essa é uma boa pergunta. A gente vive, de forma geral, numa sociedade binária, né? Então, o termo não binário é uma coisa que muita gente não sabe o que é. Eu mesmo não sabia o que era acho que até 2015. Acho que a primeira vez que eu fui aprender sobre isso foi 2014, 2015, por aí. Então é uma coisa que é muito pouco discutida, muito pouco difundida e muito mal compreendida, né? Então, por um lado, você tem muita gente que nunca nem ouviu falar, e por outro lado, você tem pessoas que ouviram falar, mas não tem uma total noção do significado, né? Mas para responder essa pergunta, né, o que é o não binário? Porque o não binário é um tipo de identidade de gênero. Então, antes de responder o que é não binário, eu acho importante responder o que é identidade de gênero. Ah, por favor, era a próxima pergunta. Então, o que é identidade de gênero pra você? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu que tenho as perguntas aqui. Bom, eu entendo identidade de gênero, pelo menos, como a forma que a pessoa se reconhece, que ela se identifica.
Então, apesar de, igual você falou, né, envolver uma questão biológica que aparentemente tem estudos que estão corroborando esse viés hormonal, de desenvolvimento uterino e tudo mais, nessa determinação genérica, dessa autoidentificação que a gente tem, ela também tem um fator social muito importante, que é tanto a forma com que a sociedade entra em você e a forma com que você quer estar dentro da sociedade. Então, para mim, a identidade de gênero seria mais ou menos isso. É a sua autopercepção perante os outros e perante a você mesmo. Eu também entendo dessa forma. Eu acho que a palavra identidade já é uma coisa assim bastante autoexplicativa, uma coisa pessoal, uma coisa sua, uma coisa que pertence só a você e a mais ninguém. É a sua identidade, então é a forma como você se sente, a forma como você se enxerga. Quando você se olha no espelho, como é que você se enxerga. Então isso é uma coisa pessoal sua. E essa coisa pessoal sua, ela não necessariamente corresponde aos olhos das pessoas ao seu redor. Né? Então, por exemplo, não está escrito na minha testa que eu me identifico como não binário. Então, quando eu ando na rua, as pessoas à minha volta elas vão me olhar e vão pensar, olha, um homem, né? E eu vou ser tratado como um homem, vou ser tratado como um homem gay, porque as pessoas vão olhar e vão, ah, é um homem gay. Podem me tratar mal por causa disso, por aí vai, mas ainda assim vão me tratar como um homem, porque não está escrito na minha testa o que eu sou. Ainda mais na nossa sociedade, em que a gente aprende a olhar para as pessoas e dividir em homens e mulheres, porque a gente vive numa sociedade binária. Mas aí, entrando agora na parte do não binário, o não binário é a pessoa que, em relação à identidade dela, ela não se enxerga no espelho nem como homem nem como mulher. E aí isso é um termo muito amplo, né? O não binário é um termo guarda-chuva. Os termos guarda-chuvas são os termos que embarcam muitas coisas diferentes. Então, por que embarca muita coisa diferente? Porque você não ser completamente nem homem nem mulher tem uma infinidade de implicações. Existem pessoas que se identificam como sem gênero ou com gênero neutro. Existem pessoas que se identificam dentro de um espectro. Daí o detalhe do não completamente, né? Porque aí se você pegar o masculino e o feminino e fizer um espectro, tem pessoas que ficam no meio do caminho. Então, parcialmente masculinas, parcialmente femininas, um pouco dos dois, uma combinação, ou nada, e por aí vai. E então o não binário, a princípio, resumidamente, seria nesse sentido. E outra coisa importante de ressaltar é que por mais que na nossa sociedade a gente seja ensinado a dividir as pessoas entre homens e mulheres, isso é um particular da nossa sociedade. Talvez seja um particular da maioria das sociedades de forma geral, mas não é universal. Existem sociedades em que a estrutura social ela é naturalmente dividida em mais de dois gêneros. Né? Inclusive, Então, algumas tribos indígenas do Brasil têm esse padrão de não binarismo, né? Que são coisas bem interessantes que a gente devia, inclusive, aprender, né? Um pouco mais sobre isso. sim, então, complementando o que eu falei, tem a questão de você não ter gênero, ter um gênero neutro, você tem a questão do espectro, e tem também a questão de gêneros alternativos, né? Terceiros, quartos gêneros e por aí vai. Porque envolve não só porque agora a gente está falando, agora eu entrei no mérito da sociedade, né? Como a sociedade divide as suas próprias pessoas. Né? Então, existem sociedades que têm essas divisões, só que agora a gente começou a falar da forma como as pessoas da sociedade enxergam os outros, né? Que são duas coisas separadas, como a gente estava justamente comentando. Mas só para registrar. O que eu estava falando? Bom, vamos dar continuidade ao que você estava falando, que era sobre o não binarismo, né? Que você se identifica como não binário. O não binário é justamente essas pessoas que não se sentem identificados tanto pela masculinidade extrema nem quanto a feminilidade extrema, né? Você está ali em algum lugar no meio e existem vários graus de lugares ali no meio, né? Então, você sendo um não binário não necessariamente vai ser igual ao outro não binário que você seja amigo. Sim, claro, é aí que eu acho que entra a questão da palavra identidade, que é uma coisa particular sua, né? Porque vai muito além do... Porque, por exemplo, uma coisa que acontece com frequência, a pessoa chega e fala que ela é não binária, e outra responde, ah, você não é só um homem com traços
de feminilidade? A resposta curta é não. A resposta longa é então, aos olhos da pessoa que está perguntando, é um homem com traços de feminilidade ou com o oposto, pode ser uma mulher com traços masculinos, mas só que isso vai depender dos olhos da pessoa que está questionando. Só que são duas coisas diferentes. Uma coisa não invalida a outra. Você pode ser uma pessoa que, como a gente vive numa sociedade não binária, como a gente vive numa sociedade binária, a pessoa vai ter esse tipo de pensamento do masculino versus feminino, vai olhar para você e vai te enxergar de uma determinada forma. E só que a forma como a pessoa te enxerga, a forma como a sociedade te enxerga, a forma como a sociedade te trata, por aí vai, isso é uma coisa. Isso não está errado, não está certo nem nada. Isso é uma coisa, é um fato, ponto final. Só que isso não é a mesma coisa do que você sente. É aí que eu quero chegar. A identidade é uma coisa própria sua. Então, a sua identidade não está atrelada à imagem que você tem e à imagem que as pessoas têm de você. Então, há pouco tempo atrás teve um movimento no Instagram que era uma hashtag What Gender Queer Looks Like. Não sei se vocês viram essa hashtag. O Gender Queer tá dentro do não binário. O Gender Queer resumidamente é a mistura do masculino e do feminino dentro do espectro. É uma coisa só um pouco menos inclusiva do que o termo não binário, que seria um pouco mais amplo, mas ainda assim é um termo bem amplo. E aí essa hashtag ela explodiu aí há pouco tempo atrás, e as pessoas que se identificavam dessa forma estavam lá mostrando. E de forma geral, pessoas com expressões, com imagens, com elementos de cada coisa, elementos masculinos, elementos femininos, só que não é isso que define, né? É isso que eu estou tentando ressaltar, que não é a imagem que a pessoa passa que define o que ela é. Às vezes você pode olhar para uma pessoa e pensar, nossa, que pessoa super padrãozinho, normativa, é um homem com traços masculinos, estereotipicamente masculinos, ou uma mulher com traços estereotipicamente femininos, mas a gente nunca sabe o que a pessoa sente por dentro. Eu só estou querendo ressaltar isso, que uma coisa é a imagem que a pessoa tem, outra coisa é a imagem que as outras pessoas têm de você, e outra coisa é o que você sente, que é a sua identidade. Que é o mais importante, convenhamos, né? Que não importa o quanto a sociedade te aceita, se você não está bem consigo mesma, não adianta nada. E então assim, a gente vai ter que encerrar. Eu queria que você falasse umas últimas palavras. Umas últimas palavras? Cuidem dos animais, tratem bem os animais, tratem bem das pessoas. Quando vocês não entenderem alguma coisa, tirem suas dúvidas, perguntem. Perguntar não ofende. Então perguntem vocês se tiverem alguma dúvida sobre o que a gente discutiu, né? Deixem os seus comentários, deixem os seus likes pro canal dessa linda. E é isso, obrigado pela atenção e até a próxima. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo, por ter vindo falar um pouquinho sobre você, sobre sua pesquisa. Se vocês gostaram, deixa o like. A gente pode fazer outros vídeos falando de outros assuntos. Deixa suas perguntas. Talvez vai ser um pouco mais difícil de eu encontrar ele de novo pra gente gravar assim, mas ele com certeza pode fazer por Skype ou coisa do tipo, pra quem achar mais interessante a gente discutir outras coisas também. E se hidratem. Se hidratem bastante. Então, pessoal, meu nome é Lucy, esse é o canal Make Science BR, esse foi mais um De Cara Limpa, e a gente vai ficando por aqui. Pra quem gosta do meu trabalho e já acompanha e tiver uma condição financeira pra me auxiliar a me manter nesse período de dificuldades aí, né, de limbo, né, que a gente brinca, e puder contribuir um pouquinho com o meu padrinho, os links vão estar na descrição. Obrigado a todos os padrinhos e madrinhas que já me ajudam. E é isso, muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!